Olá a todos. Iremos tratar acerca de Abraão, o pai da fé. A cidade de Abraão foi Ur dos Caldeus. Abraão sempre via as importantes zigurate, uma construção em forma de pirâmide, que se destacava em sua cidade natal, Ur dos Caldeus. Ali se ouvia o som de muitas pessoas e subia uma fumaça. Os sacerdotes dos deuses Lua estavam oferecendo sacrifícios, enquanto ia para casa, passando entre muitas pessoas pelas ruas. Ele provavelmente pensou na idolatria que tomava conta de Uz. Como a marcha daquela adoração corrompida tinha se espalhado pelo mundo desde os dias de Noé. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Quando Noé e sua família saíram da arca, depois do dilúvio, aquele patriarca ofereceu um sacrifício a Deus, que então fez aparecer um arco-íris. Naquela época, a única adoração que existia no mundo era a adoração pura para Deus. Entretanto, agora, ao passo que a 10ª geração de Noé se espalhava pela terra, a adoração pura ficava cada vez mais rara. Pessoas em toda parte adoravam deuses pagãos. Até mesmo o pai de Abraão, Tera, estava envolvido em idolatria, por ser o local centro da idolatria. Como Abraão se tornou um exemplo de fé? À medida que os anos passavam, que qualidade se destacava em Abraão e o que podemos aprender disso? Abraão era diferente. À medida que os anos passavam, ele se destacava cada vez mais por causa de sua fé. De fato, o apóstolo Paulo foi mais tarde inspirado a chamá-lo de o pai de todos os que têm fé. Vejamos o que ajudou Abraão a se desenvolver essa qualidade. Assim, nós mesmos poderemos aprender muito sobre como aumentar a nossa fé. Adoração a Jeová, após o dilúvio. Por meio de quem Abraão deve ter aprendido sobre Deus. E por que podemos concluir que isso é possível. Como Abraão aprendeu sobre Deus, sabemos que Deus tinha servos fiéis na terra naqueles dias. Um deles era Sem, que foi o condutor de Deus. Embora não fosse o mais velho dos 3 filhos de Noé, em geral ele é mencionado primeiro, provavelmente por causa de sua notável fé. Um tempo depois do dilúvio, Noé se referiu a Deus como o Deus de Sem. Em Gênesis 9:26, Sem tinha respeito por Deus e pela adoração pura. Será que Abraão conhecia Sem? Sim, por ouvir falar pelos da sua linhagem. Então Abraão viveu em mais de 2000 anos depois de Sem. Sem tinha visto toda a maldade do mundo pré-diluviano, o grande dilúvio, que tinha limpado a terra, a formação das primeiras nações, à medida que a humanidade se multiplicava, e a época sobrinha da rebelião de Nimrod, na Torre de Babel. O fiel Sem não se envolveu naquela rebelião. Assim, quando Deus confundiu a língua dos construtores daquela torre, Sem e sua família continuaram a falar a língua original da humanidade, a mesma língua de Noé. Como foi a vida de Abraão e Sara? De qualquer forma, Abraão levou a sério a importante lição que aprendeu do dilúvio. Ele se esforçou para andar com Deus, assim como Noé. Foi por isso que Abraão rejeitou a idolatria e se destacou como alguém diferente. Em Ur dos Caldeus, talvez até em sua família imediata,
Mas ele encontrou alguém que lhe dava muito apoio. Ele se casou com Sara, uma mulher notável, não apenas pela beleza, mas também pela grande fé em Deus. Embora não tivessem filhos, eles tiveram muita alegria em servir juntos a Deus. Eles também criaram Ló, um órfão que era sobrinho de Abraão. Porque os seguidores de Jesus precisam imitar Abraão. Abraão nunca trocou Deus pela idolatria de Ur dos caldeus. Ele e Sara estavam dispostos a se destacar como diferentes daquelas pessoas idólatras. Para desenvolvermos verdadeira fé, precisamos ter uma atitude similar. Também devemos estar dispostos a ser diferentes. Jesus diz que seus seguidores não fariam parte do mundo e que o mundo os odiaria por causa disso. Lê João 15:19. Sai da sua terra, Abraão. Certo dia, Abraão teve uma experiência inesquecível. Ele recebeu uma mensagem de Deus. A Bíblia não dá muito detalhe sobre isso, mas diz que o Deus da glória apareceu àquele homem fiel. Qual foi a mensagem de Deus para Abraão? Sai da sua terra e de seus parentes e vai para uma terra que eu hei de mostrar a você. Deus não disse qual terra tinha em mente, só disse que a mostraria a Abraão. Mas primeiro Abraão teria de deixar para trás sua terra natal e seus parentes. No antigo Oriente Médio, a família era muito importante. Em geral, era algo terrível um homem deixar seus parentes e se mudar para um lugar distante. Para alguns, isso era pior que a morte, porque deve ter sido um sacrifício para Abraão e Sara deixar sua casa em Ur dos Caldeus. Então, deixar sua casa envolvia sacrifício. Ur dos Caldeus foi uma cidade rica e movimentada. Veja o quadro, a cidade que Abraão e Sara deixaram para trás. Escavações revelaram que havia casas muito confortáveis na antiga Ur dos Caldeus. Algumas tinham 12 aposentos ou mais para a família e os servos. Os aposentos ficavam ao redor de um pátio interno, pavimentado. Algumas facilidades incluíam água encanada, banheiro e cisterna de esgoto. Lembre-se também que Abraão e Sara não eram jovens. Ele provavelmente tinha mais de 70 anos e ela mais de 60. Com certeza, ele queria cuidar bem de Sara e lhe dar algum conforto, algo que todo bom marido quer para sua esposa. Imagine as conversas que eles tiveram sobre essa designação, as dúvidas e as preocupações que talvez tinham surgido. Como Abraão deve ter ficado feliz quando Sara aceitou o desafio, assim como ele e ela estavam dispostos a deixar para trás todos os confortos de sua casa. O que Abraão e Sara tiveram de preparar e decidir antes de sair de Ur dos Caldeus? Após tomarem a decisão, Abraão e Sara tinham muito o que fazer. Precisavam embalar e organizar muitas coisas. O que levariam nessa viagem para o desconhecido e o que deixariam para trás. No entanto, o mais importante eram as pessoas que faziam parte da sua vida. O que fariam com o idoso Tera, pai de Abraão? Eles resolveram levá-lo e tomar conta dele. É provável que ele tenha concordado plenamente com isso, pois o relato atribui a ele como patriarca a decisão de sair de Ur com sua família. Ló, sobrinho de Abraão, também iria com eles. Finalmente chegou o dia da viagem. Visualize a caravana ajuntando-se de manhã do lado de fora das muralhas e do fosso de Uz.
Os camelos e o jumento estavam carregados. Os rebanhos tinham sido ajuntados. A família e os servos estavam prontos. Havia certa expectativa no ar. Talvez todos estivessem olhando para Abraão, apenas aguardando seu sinal para partir. Por fim chegou a hora, e eles partiram, deixando-os para trás, para nunca mais voltar. Do outro lado do Eufrate. Como foi a viagem de Uz até Arã? E por que Abraão talvez tenha decidido se estabelecer por um tempo ali? Aos poucos, a caravana se acostumou com a rotina de viajar. Podemos imaginar Abraão e Sara, às vezes montados em animais e às vezes caminhando. Com o tempo, até mesmo os viajantes menos experientes ganharam prática em montar e desmontar o acampamento, bem como em ajudar o idoso Tera a se acomodar confortavelmente sobre um camelo ou um jumento. Eles seguiram em direção ao noroeste, contornando o grande arco, formando pelo rio Eufrates. Dias se transformavam em semana, e a paisagem ia passando lentamente. Finalmente, depois de percorrerem uns 960 quilômetros, avistaram as cabanas de forma arredondada de Arã, uma cidade próspera, no cruzamento das rotas comerciais leste e oeste. Eles pararam e se estabeleceram ali por um tempo. Talvez Tera estivesse muito fraco para continuar a viagem. Que pacto deixou Abraão motivado? Como Deus abençoou Abraão enquanto esteve em Arã. Por fim, Tera morreu com 205 anos. Abraão recebeu muito consolo nessa época difícil, pois Deus se comunicou novamente com ele. Deus repetiu as instruções que tinha lhe dado em Ur dos Caldeus e acrescentou detalhe às suas promessas. Abraão se tornaria uma grande nação, e por causa dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Motivado por esse pacto entre ele e Deus, Abraão sabia que era hora de continuar a viagem. Desta vez, porém, havia mais coisa para embalar, pois Deus tinha abençoado Abraão enquanto esteve em Arã. O relato menciona todos os bens que tinha acumulado e as almas que tinha adquirido em Arã. Para se tornar uma nação, Abraão precisaria de muitos recursos materiais e servos. Assim, fortalecido por Deus, Abraão continuou sua viagem ao rumo ao desconhecido. Deixar para trás a vida confortável em Uz foi um desafio para Abraão e Sara. Quando foi que Abraão chegou a um momento crucial na história dos tratos de Deus com seu povo? Que outros eventos importantes aconteceram em 14 dias de anos posteriores? Veja o quadro, uma data importante na história bíblica. Há vários dias de viagem de Arã ficava Caquemis, onde as caravanas costumavam atravessar o rio Eufrate. A promessa de Deus para Abraão fez referência a que e do que ele talvez tenha se lembrado. Abraão atravessou o país em direção ao sul, e a caravana parou perto das árvores grandes de Moré, próximo a Siquém. Dessa vez, a promessa de Deus fez referência à descendência de Abraão, a qual tomaria posse da terra. Será que Abraão se lembrou da profecia de Deus no Éden e depois em João 8,56? Jesus disse para os judeus: Abraão, seu pai, exaltou por ver o meu dia e o viu, e alegrou-se, que mencionava um descendente
que um dia salvaria a humanidade. Talvez pode ser que ele tenha começado a entender. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua descendência, que é Cristo. Ao viajar pelo país, de modo cauteloso, visto que os cananeus ainda moravam ali, Abraão parou e construiu altares a Deus. Primeiro perto das aves grande Moré, e depois perto de Betel. Ele invocava o nome de Deus, provavelmente expressando sincera gratidão ao seu Deus, ao passo que pensava em como seria o futuro da sua descendência. Talvez ele também tenha pregado aos seus vizinhos cananeus. Com certeza, Abraão ainda enfrentaria muitos desafios. A sua fé, de maneira sábia, ela não olhava para trás, para as casas e os confortos que tinha deixado em Ur dos Caldeus. Ele olhava para a frente. Diz que Abraão aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, cujo construtor e fazendor é Deus. Portanto, Abraão vai até a eleição, que é Cristo.